Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como nós somos felizes, porque recebemos de Ti este presente que é este novo dia, que nós possamos vivê-lo para a Tua honra e para a Tua glória. Ó Deus, esteja agora conosco quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Jeremias, capítulo 26, versículos 12 a 15, que diz assim: Aí eu disse: foi o Senhor Deus quem me mandou falar tudo o que vocês me ouviram dizer contra este templo e contra esta cidade. Vocês precisam mudar a sua maneira de viver e de agir, e precisam obedecer às palavras do Senhor. Se vocês fizerem isso, então Ele mudará de ideia e não mandará a desgraça que prometeu mandar. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem direito e justo, mas fiquem certos de uma coisa: se me matarem, vocês e o povo dessa cidade serão culpados da morte de um homem inocente, pois foi Deus que me mandou dizer todas estas coisas a vocês. Estimado irmão e irmã, quando eu descobri que tinha diabetes, o médico me falou que eu precisaria mudar os meus hábitos. Eu precisaria fazer exercícios físicos, comer menos e comer melhor, e eu precisaria emagrecer. Muita coisa mudou na minha vida para melhor por causa da doença, porque eu tive que mudar a minha maneira de viver e viver uma vida mais saudável. Assim, quando alguém ganha uma doença, um AVC, um infarto e quase morre, muda radicalmente a sua vida para poder ter mais tempo de vida. Algumas pessoas, mesmo sabendo que estão vivendo de modo errado e sendo avisadas, continuam a viver no erro, porque o erro dá prazer. Falando em erro e mudança, o profeta Jeremias no Antigo Testamento foi enviado por Deus para falar ao povo de Deus que, se eles não mudassem de vida, parassem de adorar a deuses pagãos, voltassem para Deus e não pecassem mais, seriam destruídos. Jeremias chegou ao ponto de falar que o grande templo de Jerusalém seria destruído se o povo não se arrependesse de seus pecados. Em vez de ouvi-lo e mudar de vida, o povo ficou furioso com Jeremias e queria matá-lo. Foi aí que o profeta falou 3 coisas importantes. Primeira, foi o Senhor Deus quem me enviou para falar com vocês. Se vocês não me ouvirem, não estarão ouvindo a voz de Deus. Segundo, vocês precisam se arrepender de seus pecados, senão serão destruídos por Deus. Terceiro, se vocês se arrependerem, Deus perdoará vocês e não destruirá vocês. Bom, agora a decisão era do povo. Ou obedeciam a Deus e Deus os abençoaria, ou matariam o profeta e Deus os castigaria. Lembrei de Jesus quando foi julgado por Pilatos. Pilatos propôs também ao povo uma escolha: Jesus, aquele que nunca fez nada de errado e mal, e Barrabás, um bandido extremamente perigoso e mau. A escolha seria fácil, você não acha? O povo então começou a gritar: solta Barrabás, solta Barrabás. E quando Pilatos pergunta o que então faria com Jesus, sabe o que o povo respondeu? Crucifica-o, crucifica-o. Isso não é lógico. Se o mal só traz o mal, o sofrimento e a destruição, por que o povo escolhe o mal?
Se o bem só traz alegria, paz, por que o povo rejeitou o profeta Jeremias e, pior, rejeitou Jesus, o Filho de Deus? O ser humano é meio estranho, você não acha? Ainda bem que Deus é Deus. Ele é totalmente movido pelo amor. Ele queria que o profeta Jeremias, com a sua fala, levasse o povo ao arrependimento e à salvação. Deus queria que Jesus, o Filho unigênito dele, salvasse o mundo como de fato fez, com o seu sofrimento na cruz por causa dos nossos pecados. Lá na cruz, pendurado está o bem e a felicidade do ser humano. E Jesus teve de sofrer e morrer para que nós tenhamos perdão dos pecados, vida e salvação eterna. Vendo tudo o que Jesus fez pelos seres humanos, o lógico seria que todos se arrependessem de seus pecados, crescem em Cristo como seu Senhor e Salvador e vivessem uma nova vida, uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Não é? Mas não é assim que funciona o ser humano. O ser humano ainda hoje prefere o mal e a destruição do que o bem e a salvação. O ser humano, a exemplo do povo da época de Jeremias, prefere negar a palavra de Deus e matar os que são enviados, do que entregar a sua vida a Deus. Lembrei das palavras do Evangelho de João, capítulo 1, sobre Jesus, onde ele é chamado Verbo de Deus. Assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, Jesus, era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estimado irmão e irmã, assim como o povo do Antigo Testamento, assim como o povo na época de Jesus, nós hoje somos o povo de Deus e somos confrontados por esses dois caminhos. O caminho do pecado, que traz a condenação eterna e o inferno, e o caminho da fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador, que dá o perdão dos pecados, vida e salvação eterna. O povo de antigamente escolheu o mal, escolheu errado e sofreram muito a consequência dessa escolha. Que Deus sempre dê sabedoria para mim, para você e para todo este mundo, para escolhermos sempre o bem, o amor, a salvação, escolhermos Cristo, a sua palavra, a oração, a igreja e o viver uma vida correta segundo a palavra de Deus. Na fé em Cristo, temos certeza de que Cristo está presente em nossas vidas todos os dias, maus e bons, na alegria e na tristeza, na tranquilidade no meio dos problemas. Isso acalma o nosso coração, dá forças para enfrentarmos os problemas e nos move a continuarmos a nossa caminhada rumo aos céus. Que ao ouvir esta maravilhosa palavra de Deus, que nos fala sempre do amor de Deus em Cristo, nós nos alegremos com ela, confiemos nela e na fé em Cristo, vivamos uma vida consagrada a Deus, segundo a sua palavra. Hebreus 3, 12 a 14, nos aconselha hoje assim: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto este hoje de que falam as Escrituras Sagradas se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo, se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos
porque nós fomos chamados das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação em Cristo. Que possamos sempre ouvir a Tua palavra, possamos crer nela e viver uma vida consagrada a Ti. Que através de nossa vida o Teu santo nome seja honrado e glorificado. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.